Então, pessoal, tudo bem? Sou o Lúcio, eu sou engenheiro de software aqui na Vtex. Já cheguei a trabalhar com os nossos produtos de frente de loja, com nossas tecnologias para construção de frente de loja. E também cheguei a preparar um material de treinamento que a Vtex faz para os nossos parceiros. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como chamar as APIs de comércio da Vtex utilizando o Vtex IO. Um pré-requisito para esse curso é que você já tenha aprendido, já tenha feito o curso de construção de serviços, onde a gente vê como utiliza o Node.js e o GraphQL para criar lá suas aplicações de back-end no Vtex IO. A diferença é que a gente vai se aprofundar em como usar essas ferramentas para interagir com as APIs da Vtex. Isso abre um mundo de possibilidades para você criar extensões na nossa plataforma, que pode facilitar o fluxo de gerenciamento de uma loja na Vtex, por exemplo. Tudo é o limite, na verdade. Você consegue utilizar todas as APIs da Vtex. Nossa plataforma ela é toda headless, como a gente chama, os módulos se comunicam entre si por uma API aberta, o que possibilita que também desenvolvedores externos possam se aproveitar dessa API e criar suas próprias soluções. O curso chamando as APIs de e-commerce da Vtex pode ser acessado pela plataforma de learning da empresa. E aqui podemos ver algumas informações iniciais sobre o curso, do que ele se trata e sobre o que você aprenderá. Como eu falei, é um importante requisito ter finalizado o curso de serviço para que a gente possa entender alguns conceitos mais avançados. No final, a gente vai entender a abstração de clients que utilizamos na plataforma. Vamos também entender como funciona a autenticação para as APIs da Vtex. E também vamos entender como agrupar tudo isso e fazer o desenvolvimento na nossa aplicação no Vtex IO. A gente vai fazer o nosso desenvolvimento em cima do Service Example, que é um repositório template na Vtex, que ele está aberto no nosso GitHub. Esse repositório ele possibilita você criar uma aplicação de back-end muito simplesmente com o Vtex IO, só rodando o comando de Vtex Link. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E no README do repositório você também pode entender a arquitetura do código e também tirar algumas dúvidas, entender como alguns fluxos normais funcionam. Se você está interessado em entender como a gente aceita query strings ou parâmetros de rota nas aplicações do Vtex IO, você pode ler esse README, que temos algumas descrições de como fazer essas operações. Então vamos lá, eu vou clonar esse repositório na minha máquina. Caso você queira realmente fazer uma aplicação e não esteja só pelos princípios didáticos, eu recomendo que você utilize o botão Use This Template no GitHub, que meio que clona o repositório, só que não traz a carga dos commits passados. Se você estiver começando uma aplicação nova, é melhor começar assim. No terminal, podemos rodar o comando de git clone para obter o código. Eu vou entrar na minha pasta do Service Example e vamos abrir um editor de texto para analisar o código inicial antes de fazer o processo de link, que é o processo para iniciar o fluxo de desenvolvimento. O ponto de entrada de qualquer aplicação do Vtex IO é o manifest.json. Ele descreve o nome e o proprietário daquela aplicação, também versão e título, e mais importantemente, declara quais são os builders que aquela aplicação usa. Os builders são as funcionalidades que ela pode expor. Nesse caso, a gente só está utilizando dois, o Node para expor um serviço de back-end e o Docs também para exportar a documentação da nossa aplicação. Existem aqui outras informações importantes, como as dependências da app e também a lista de policies. Essa lista de policies ela vai ser bem importante, porque vamos precisar mexer nela quando formos autorizar as requisições para fora dessa aplicação. Logo, logo a gente explica sobre isso. Vamos voltar para o curso e passar para o próximo passo. Aqui a gente vai explicar
como é que encontramos quais APIs a VTEX disponibiliza. Você deve imaginar que são muitas, elas vão desde o catálogo de produtos até o módulo de preços, e também são muito extensas. Elas podem oferecer a você várias opções do que fazer na plataforma. Aqui vamos linkar até o portal de desenvolvedor da VTEX, que é um site externo a esse, e nesse você consegue ler toda a lista de APIs que são expostas, separadas pelos módulos, como chamamos. Então, temos aqui o módulo de catálogo, que esse módulo de catálogo ele vai oferecer uma gama de acessos através de sua API. No overview vai explicar um pouco sobre do que esse módulo se trata e quais são as ações mais básicas. Aqui temos várias ações relacionadas ao SKU, que é o item, né, no e-commerce, e clicando em alguns desses descritores, podemos ver tanto o endpoint, a URL, que é necessário para acessar aquela aplicação, como os parâmetros que ela aceita e retorna. A partir dessa plataforma, você também consegue testar a API, tendo, obviamente, o devido acesso para isso, a gente fala daqui a pouco sobre, e ver a resposta na própria página. Lembrando que toda operação que a gente faz na VTEX, ela vai ser relativa a alguma conta na plataforma. No nosso caso, a gente vai usar uma conta de teste chamada Applying Steam, mas a ideia é que seu código ele seja escrito para funcionar para todas as contas da plataforma, já que todas as contas compartilham do mesmo ambiente do VTEX.io. Aqui vemos a descrição do método de get SKUID por SKUKit por SKUID ou parent SKUID. E há uma leve explicação sobre como essas APIs são organizadas. Nessa página também conseguimos ver alguns detalhes sobre a autenticação da API. E essa seção é muito importante porque o VTEX.io ele diferencia um pouco de como tradicionalmente a VTEX provia autenticação para as suas chamadas. Antes do VTEX.io, caso desenvolvedores externos quisessem acessar nossas APIs e fazer alguma ação em nome de algum cliente, em nome de alguma conta, o cliente, o dono da conta, precisaria gerar um par de chaves, que a gente chama de AppKey e AppToken, dentro do painel de administração da conta, e esse par de chaves eram passados como headers de autenticação em cada requisição. Daí a plataforma conseguia autorizar aquele request. Um problema dessa solução é que não é uma boa prática a gente ter chaves de autenticação que são fixos, né? Que são coisas estáticas. Você pode escrever no papel e elas vão continuar válidas. Porque no caso de alguma das partes envolvidas tiver alguma vulnerabilidade ou vazar essas chaves, é muito difícil a gente reaver e entender o que aconteceu. No VTEX.io, a gente repensa um pouco sobre como essa autenticação funciona, usando uma prática de tokens rotativos. Então, as credenciais que vamos utilizar para acessar as APIs, elas são rotativas, e mais importante, nós, como desenvolvedores, não precisamos se preocupar com elas. O que a gente vai fazer, na verdade, é definir na nossa aplicação quais recursos ela pode acessar, ela quer acessar, que é justamente aquela parte de policies que eu comentei sobre o manifesto. Quando um cliente da VTEX vai instalar a sua aplicação, ele vai ler todas as policies que aquela aplicação necessita, toda a lista de policies, e ele vai concordar com aquilo. Se ele concordar, sua aplicação vai ganhar um token automaticamente para se autenticar. A gente vai ver daqui a pouco como isso funciona. Lembrando que, obviamente, AppKey e AppToken vão funcionar, vão ainda ser, não é uma funcionalidade deprecada, mas o ideal é que nenhuma app do VTEX.io use essa prática por termos uma forma muito mais moderna e muito mais resiliente para se autenticar. Precisamos também,
obviamente, saber o account name para as chamadas, porém no VTEX.io a gente vai ver que não precisa se preocupar com isso. Toda a arquitetura de clientes que eu vou apresentar daqui a pouco, ela já coloca esse dado automaticamente, porque o app sempre vai estar rodando no conceito de uma conta. Como é que isso funciona na prática? Todas as aplicações de VTEX.io, elas são implementadas em um certo esquema, onde você tem acesso a algumas informações básicas daquela requisição, no ciclo de vida de uma requisição HTTP. Como a gente está fazendo só um sistema para lidar com requisições, todo o nosso desenvolvimento vai ser em cima disso. Além de termos acesso ao account name, por exemplo, também vamos ter acesso a um dado chamado auth token, que ele está contido no contexto da requisição, ou seja, cada requisição, supostamente, temos um auth token diferente, e a gente vai utilizar justamente esse auth token para se autenticar na nossa API. Daí precisamos de duas coisas. Precisamos de utilizar esse auth token para fazer as requisições e também declarar no nosso manifesto que a gente quer fazer tal requisição. Essa declaração ela ocorre de diferentes formas. A primeira forma que ela pode acontecer é que a gente vai descrever a URL que vamos acessar, o endpoint. Isso vai liberar o VTEX.io, aquela sua aplicação que você está fazendo, a fazer requisições para esse endpoint. Só que existe um segundo caso, onde você está acessando um sistema crítico que precisa de um papel para aquele acesso. E daí que a gente vai ter que entender um pouco sobre como a autenticação das APIs funciona para ter esse papel de forma correta. Em geral, não é uma coisa que você vai se preocupar muito, porque a VTEX vai oferecer essas informações, mas é importante lembrar que para fazer uma requisição para as APIs de e-commerce da VTEX, você pode também precisar assumir um certo papel para fazer essa ação. Vamos agora verificar como funciona esse fluxo de autenticação, especialmente identificar onde esse token está inserido no nosso contexto. Na nossa app de Service Example, temos implementado um request de teste, onde podemos testar nossa aplicação, e vamos adicionar um log, uma linha de console log no código, para ver esse token, o que é que ele se parece. Vamos acessar o arquivo middlewaresvalidate.ts e na linha 9 vamos adicionar um console.log do context.vtex.authToken. Todo o autocomplete vai ser fornecido aí pela linguagem que a gente usa. Se você tiver um VS Code, vai funcionar automaticamente. Relembrando agora como desenvolvemos nossa aplicação, eu vou verificar onde eu estou logado com o comando vtex whoami, e a CLI vai me dizer que eu estou na conta Appliance Team no Workspace Master. Como eu estou fazendo um desenvolvimento, eu vou ter que criar um Workspace de desenvolvimento para mim. Eu vou chamar esse Workspace de Hiring Coders com o comando vtex use. Esse Workspace não existe, ele vai perguntar se a gente quer criar, vamos responder que sim. Agora já temos um Workspace na conta VTEX e para iniciar o desenvolvimento de nossa aplicação, vamos rodar o VTEX Link. O VTEX Link vai rodar uma série de processos no seu código, um processo de build, e também enviar esse código para os servidores da VTEX. Como você já deve ter visto, o código que a gente faz em nossas apps do VTEX.io, por mais que eles sejam feitos em nossa máquina, eles são executados na cloud da VTEX, na infraestrutura da VTEX. Por isso que a gente pode não se preocupar com algumas coisas muito comuns, como deployment, como segurança, como escalabilidade. Para isso, a gente tem que subir os nossos arquivos para a cloud da VTEX e pela própria interface da nossa linha de comando, pelo VTEX Link, conseguimos ter um feedback de como aquela aplicação está performando e também entender como podemos testá-la. Assim que terminar o processo de build, deveremos receber algumas mensagens indicando onde nossa aplicação está rodando. Agora vamos rodar o VTEX Link
para fazer o processo, para iniciar o processo de desenvolvimento, que significa enviar os nossos arquivos, o nosso código local para a cloud da VTEX, para o VTEX I/O, que vai efetuar alguns processos naquele código e também colocá-lo para execução. No final do processo, a gente tem um feedback de como aquela aplicação está performando e também das formas que podemos testá-la. Nesse caso, como estamos desenvolvendo um serviço, vamos receber uma URL onde podemos testar as nossas requisições. Eu vou copiar essa URL e vou abrir o meu navegador. Como colocamos um log no middleware de validate, provavelmente se fizermos uma requisição GET a partir do nosso navegador, conseguimos ter um console log com sucesso. Nossa resposta veio, aqui isso é exatamente a funcionalidade de teste do nosso código, mas vamos voltar para o terminal e entender se nosso console log foi executado. E subindo um pouco, conseguimos ver exatamente essa grande string aqui. É exatamente isso que é o nosso token. Como eu falei no início, esse token ele é rotativo, então o próprio VTEX I/O vai se encarregar de gerar outro token que seja válido, e vocês podem sempre utilizar o context.vtex.authToken para fazer suas requisições. Vamos agora voltar ao curso para entender os próximos passos. Legal. O VTEX I/O ele é um ambiente de desenvolvimento que utiliza uma linguagem muito comum no ecossistema, que é TypeScript. E o TypeScript e todo o ecossistema também dele possibilita que a gente importe código para utilizar. Então, algumas coisas que teríamos que naturalmente implementar na mão podem já estar prontas, outra pessoa já ofereceu isso para a gente utilizar, poupando de um certo trabalho. E a VTEX também pensou nisso e oferece alguns códigos já prontos para interagirmos com essas APIs da própria VTEX. Esse pacote Commerce Clients linkado aqui, ele oferece alguns clients, como a gente chama, para interagir com a plataforma, e eles já vêm totalmente prontos para serem utilizados dentro do VTEX I/O. Se você quiser dar uma olhada como funciona, você pode utilizar esse link. Basicamente, alguns métodos bem comuns de interação com o catálogo, por exemplo, ele já vem pronto aqui, e eu vou mostrar agora como é que a gente importa isso no nosso código. Esse pacote é oferecido como uma biblioteca do NPM, do gerenciador de pacotes do ambiente de JavaScript. E para isso, para instalar ele na nossa aplicação, a gente precisa mudar o diretório para a pasta node, que está dentro do nosso código, e rodar esse comando yarn add @vtex/clients. Eu vou abrir outra aba aqui no meu terminal e vou mudar de diretório para a pasta node e vamos rodar o comando yarn add vtex clients. Após ter sido instalado, vamos voltar para o curso para ver os próximos passos. Vamos agora tentar utilizar o cliente Catalog, que abstrai e implementa alguns métodos comuns do catálogo da VTEX e entender como podemos chamar o catálogo a partir da nossa aplicação. Depois de ter instalado e tudo ter ocorrido com sucesso, a gente precisa registrar aquele cliente na nossa aplicação. E para isso a gente vai abrir o arquivo index.ts da pasta Node Clients e adicionar aquele cliente. Vou mostrar como funciona. Vamos remover esse console log, já que não precisamos mais. E vamos entrar no Node Clients index.ts. Vamos abrir então o index.ts na pasta Node Clients. E aqui percebemos uma classe que é exportada chamada Clients. E nesse caso só exportamos um client, que é o client chamado status. Esse é o client usado no teste do Service Example. Para adicionarmos o client que instalamos, a gente precisa adicionar outro método aqui, outro accessor, né? Um public get. E a gente pode colocar o nome que a gente quer. Como
estamos utilizando o catálogo da Vtex, a gente pode chamar ele de catalog. Nessa string do método get ou set, a gente pode repetir o nome do nosso client. E como segundo argumento, a gente deve passar uma implementação de client, que foi justamente o que a gente importou do nosso módulo. Então, vamos até a parte superior do nosso código. Vamos importar from Vtex clients. E podemos perceber que o autocomplete vai nos ajudar a achar o client catalog. Se não tem nenhum erro, deve estar certo. Vamos substituir aqui o get catalog, passando a implementação do nosso client do catálogo. Após isso, a gente pode verificar se nossa aplicação linkou corretamente no nosso processo. Tudo está ok. E vamos verificar os próximos passos. É isso. Agora que o nosso client está configurado, podemos partir para utilizá-lo em nosso código. Fizemos agora só uma etapa de configuração, ainda não chegamos a utilizar. Vamos passar para o próximo passo. O curso sugere que utilizemos o módulo getSKU-by-id para retornar a informação de um SKU no catálogo da Vtex. Aqui, supõe que a gente pode continuar utilizando o mesmo request de teste da aplicação de Service Example e que a gente troque para utilizar o parâmetro code, que era usado para retornar informações daquele código HTTP, se você já verificou como funciona o Service Example, para, ao invés disso, buscar informações sobre um SKU com aquele ID. Então, a gente vai adaptar um pouco do que já está implementado para não ter que criar outra camada de código para testar nossa aplicação. Vamos passar para a atividade, ler um breve sumário e depois voltar para o nosso código. Aqui vemos um exemplo de execução de chamar o método do catálogo. E aqui também há uma explicação sobre o fluxo da requisição. Vamos para o código agora tentar implementar isso. Precisamos editar o middleware dig status, que é o que estava sendo executado antes na nossa app. Vamos voltar aqui para um caso de teste. Aqui nesse caso estamos chamando o status com o parâmetro 200 e recebemos o code 200 com o description ok. Vamos só testar se continua funcionando. Se eu passo 201, eu devo retornar a description created. Então, já temos a nossa aplicação básica rodando com essa funcionalidade. Vamos alterar agora para, ao invés de buscar informações sobre um código HTTP, buscar informações sobre um SKU no catálogo da Vtex. Vamos analisar esse código. Nesse caso, estamos chamando o status client. Não vamos precisar mais disso. Vamos apagar esse código. E ao invés de chamar o status client, ou importá-lo aqui no início do nosso código, vamos então chamar o client de catálogo, que o autocomplete já nos ajuda aqui. E acho que temos um erro da palavra, catalog, vou ajustar rapidamente. Aqui o TypeScript já disse que mudou, vamos atualizar. E vamos lá. Após ter chegado nessa fase do código, o nosso parâmetro já foi transformado em um state, em um estado, e o código está nessa variável chamada code, que é um string. Vamos então fazer a busca no catálogo da Vtex. Para isso precisamos utilizar o método await, já que é uma operação que vai demorar um certo tempo. Podemos utilizar o client catalog e assim que colocamos um ponto aqui, podemos ver a lista de métodos disponíveis para aquela operação. No nosso caso, queremos o getSKU-by-id, que é o que o exercício propõe. Para essa aplicação, devemos passar um SKU-id de um string e um auth method
que a gente vai ver daqui a pouco como funciona. O SKU ID seria o nosso coder, e o auth method a gente precisa de uma ajuda do nosso código para entender como funciona. Vamos agora para a documentação do I/O Clients, que a gente pode verificar tanto no NPM como no repositório do GitHub do pacote I/O Clients. Aqui teremos a lista de clientes disponíveis para você utilizar. A gente está utilizando esse do catálogo, mas tem vários do Checkout, do Logistics, do OMS. E temos aqui a descrição de autorização. Precisamos passar uma dessas strings. Por padrão, o código utilizará a opção auth token, que é exatamente aquilo que eu falei no início, é o token que a própria app possui, o token que a própria app vai ter permissão para acessar outras aplicações. Por que temos essas outras opções? Existem casos muito específicos, onde ao invés de chamar uma API em nome da nossa aplicação, a gente quer chamar a API em nome do usuário que está chamando a nossa aplicação. É um caso muito pontual quando fazemos aplicações que interagem com a frente de loja. No nosso caso, é só um exemplo didático, a gente pode continuar utilizando o auth token. Vamos agora deixar, então, nossa chamada sem nenhum parâmetro, porque já vai ser a opção padrão. E aqui está dando um erro do TypeScript, provavelmente por conta do tipo da variável, que é um number. Então, a gente precisa fazer uma conversão para string, que eu posso fazer também simplesmente com uma concatenação aqui. Vamos ver se funciona, senão a gente faz outra coisa. Acho que deu certo. Após isso, se tudo ocorreu bem, a gente vai ter nesse SKU os dados daquele SKU retornado, e a gente pode retornar na nossa requisição esses dados. Vamos linkar e ver se funciona. E a gente pode testar isso no nosso próprio browser. Verifiquemos se o link deu certo. E deu certo, de 1414. Vamos testar, buscar o SKU com ID 1. E está um código bem difícil de ler, mas o que está acontecendo aqui é um erro de permissão. Se você for ler esse JSON bem, vai entender que o VTEX I/O não permitiu que aquela aplicação fizesse uma chamada para essa requisição, API Catalog Private Stock Keeping Unit. E isso está ocorrendo justamente porque não declaramos nas policies da aplicação que queríamos acessar esse recurso. Então, vamos voltar para o manifesto, fazer um link de novo na aplicação e ver se dá certo. Aqui podemos ver como exemplo a descrição do Outbound Access que estávamos fazendo para essa API do HTTP Status, que é justamente o caso de exemplo do Service Example. Como a gente não está utilizando mais isso, podemos substituir. Aqui em Host, a gente pode utilizar portal.vtexcommercestable.com.br e no Path, podemos utilizar o API Catalog Private. Para indicar que queremos acessar qualquer método daquela API, qualquer endpoint, a gente pode utilizar uma estrela para indicar isso. O ideal é que nossas policies sejam o mais estritas possíveis, porque o dono da conta, quando for instalar a sua aplicação, pode ficar assustado se você declarar uma policy muito abrangente, que dê acesso a muitas áreas do nosso sistema. Vamos salvar o manifesto e vamos ver como o nosso VTEX Link se comporta. Vamos testar novamente agora. Como esse erro ele não foi tratado pelo nosso código, eu vou adicionar uma query string aqui, no caso que essa aplicação foi cacheada pela CDN. E eu acho que temos um resultado válido aqui, os dados de um SKU,
Para facilitar a visualização, eu vou abrir o Postman. Vamos testar usando um cliente HTTP que lê o JSON de forma mais visual. Aqui estamos fazendo um request get para o Hiring Coders. Podemos clicar em Send. E vemos aqui os detalhes de um SKU chamado French Door Refrigerator, que é um SKU de teste dessa conta, obviamente, mas já dá para perceber que facilmente conseguimos interagir com o catálogo da VTEX. Vamos tornar o curso. E aqui temos um conjunto de explicações sobre o que pode ser feito. O curso já fala daquele erro que poderia acontecer, e a única diferença é que ele declarou API/Catalog/estrela, mas o nosso teve o mesmo efeito. Aqui também há uma consideração sobre a declaração de policy para alguns recursos muito específicos. Isso é importante se sua aplicação, ao invés de pegar informações, também está modificando informações. Então, por exemplo, se você quer fazer uma aplicação que altera o módulo de logísticas, altera as configurações de frete ou de transportadores de uma conta VTEX, não é só colocar lá que eu quero acessar o endpoint de logística, você também precisa dar role de admin de logistics para fazer isso. Você pode dar uma olhada como isso funciona, tanto nas nossas apps open source, que interagem com o admin da VTEX. Percebam que elas têm várias outras policies declaradas, ou também olhando a documentação da API, que deve declarar quais métodos, quais roles são necessários para acessar aquele método, acessar aquele recurso. No final, comentamos sobre o caso de uso, e dá um exemplo aqui. E esse é o curso. Não há muito mais do que se tratar além desses passos básicos. Aqui a gente também comenta sobre a possibilidade de criar clientes customizados. A gente pode olhar como exemplo o cliente de status que estava implementado nessa própria aplicação. Em Node Client Status, há várias opções para criar esses clientes. Você pode acessar qualquer API, obviamente, tipar suas respostas e suas entradas, e também fazer dessa forma. O ideal é que todas as chamadas às APIs da VTEX utilizem os nossos clientes do pacote de I/O Clients. Caso exista algum método que não está descrito aqui, esse pacote é de código aberto e todo mundo é bem-vindo a contribuir com ele. Temos várias contribuições da comunidade que adicionam métodos a esse pacote. E acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.